Olá a todos, vamos dar aí continuidade à nossa aula passada, que estávamos tratando a respeito de todo o contexto histórico do direito do trabalho, e chegamos num ponto, um dos ápices, né, da evolução do direito do trabalho, que é a questão da Revolução Industrial. Mas antes de começar essa aula, um aviso para vocês. Hoje eu estou gravando essa aula, hoje são 14 de julho, e amanhã, dia 15 de julho, das 18h30 até as 22 horas, a nossa aula presencial, telepresencial, ao vivo, pelo Google Meets. Vocês já devem ter o acesso de vocês. Eu também vou deixar o aviso lá no portal, no AVA, de que amanhã, dia 15 de julho, a partir das 18h30, teremos o nosso primeiro encontro online. Vai ser uma aula ao vivo, com transmissão ao vivo, em que vocês poderão participar, tirar as dúvidas e ter uma interação um pouco maior comigo, tá bom? Então, vamos lá. Dado o aviso, anote na sua agenda, dia 15 de julho, estaremos ao vivo pelo Google Meets para a transmissão da nossa aula desse mini curso de férias. Dando continuidade agora, né, à Revolução Industrial, que eu tinha feito uma pausa na aula passada, é porque esse período aqui ele é um pouco intenso, mas não de uma forma positiva, pelo contrário, uma forma muito negativa para o trabalhador. Por quê? Quando se chega no período da Revolução Industrial, você tem o advento da máquina a vapor, você tem o advento de todas as tecnologias maravilhosas que vão aumentar a produção. E paralelo a tudo isso, você também tem ali a aplicação do que chamamos o método Fordismo, ou de Henry Ford, em que tem a produção em massa, né? Alcançar-se a produção em massa com o menor custo possível. Mas você tem um problema com a Revolução Industrial, e é justamente a questão do desemprego. Você vai ter ali desemprego porque você vai substituir 10, 20, 30, 40, 50 trabalhadores por uma máquina. Então você acaba jogando ali uma enxurrada de pessoas no meio da rua. Então vejam, eles tinham acabado de sair do campo, enfrentaram um problema das agremiações que nós falamos na aula passada, enfrentaram os problemas das corporações de ofício, tiveram o movimento do companheirismo, da campononagem, os companheiros, como nós vimos na última aula. Você pode recuperar aqui no portal ou então mesmo aqui no canal do YouTube. Mas você tem ali um segundo momento muito complicado para o trabalhador, que é a Revolução Industrial e a substituição de boa parte da mão de obra humana pelas máquinas. E aí você tem desemprego, pouca oferta de emprego, alta demanda, alta procura. Só que, como não tinha nenhuma legislação naquela época, não tinha nenhum tipo de intervenção do Estado, ele não tinha regras trabalhistas, eram só, como eu falei anteriormente, regras do direito civil, regras do direito comercial, que regulamentam a atividade comercial, não servem para regulamentar a atividade de trabalho, você tem um problema. Além do desemprego, você tem um problema maior: excesso de crianças trabalhando nas fábricas e nas indústrias. Por quê? As crianças eram a mão de obra mais barata. Então, mulheres e crianças é que trabalhavam no lugar de homens adultos. E aí você tinha crianças trabalhando por centavos. Diferente do que hoje nós temos no Brasil, que um adolescente ele pode trabalhar ou na condição de aprendiz, tendo ali mais 14 anos, e a partir dos 16 ele já pode trabalhar, desde que ele não execute uma atividade noturna, perigosa, insalubre ou específica de alguém que tenha que ser maior de idade, como motorista, etc. Mas, para você entender, naquela época não tinha esse tipo de legislação que protegia a criança de certos abusos. Então, era muito comum você ter crianças de 7, 8, 9, 10 anos trabalhando nas indústrias, e muitas dessas sofriam acidentes terríveis e quando não perdiam seus membros, acabava perdendo a própria vida nas engrenagens das fábricas. Então, um filme que retrata bem essa cena é o filme Os Miseráveis, traz muito bem essa questão, essa parte das crianças trabalhando e também sofrendo acidentes nas fábricas. E aí, senhores, com o excesso do abuso, com o abuso, o excesso de abuso das indústrias em cima dos trabalhadores, muitas crianças morrendo nas fábricas, mulheres recebendo centavos, homens desempregados. Soma isso à Revolução Francesa, exploração e desumano do trabalho, pronto, você tem aí, tá? A necessidade de fazer nascer um direito que trate dos trabalhadores. É a partir desse momento que começam a surgir legislações, constituições no mundo todo que começam a se preocupar em proteger o hipossuficiente, ou seja,
começa a ter um olhar diferenciado para os trabalhadores, começa a entender o direito dos trabalhadores, que a classe trabalhadora precisa se resguardar, porque eles começam a observar o abuso do poder econômico, dos empresários em cima da classe trabalhadora. E isso estava causando problemas até para o governo. Por quê? Porque você tinha um número de desempregados, você tinha muitas pessoas pedindo no meio da rua, você tinha um número muito alto de pessoas se acidentando, improdutivas, então o Estado tinha que começar a intervir. Além do mais, tudo está interligado. É interessante você entender que o direito do trabalho ele está interligado. Não dá para você aumentar a exploração econômica e depreciar o direito do trabalho, porque isso vai ter respaldo na própria política. Nós vimos lá no começo que o direito do trabalho tem sua função histórica, conservadora e também política. Então, se você tem uma alta exploração da mão de obra, uma depreciação das condições de trabalho, você também tem um declínio da própria sociedade e da qualidade de vida. Quando você tem um declínio da qualidade de vida, você tem problemas, você tem trabalhadores, pessoas com problemas de saúde, então você acaba lotando ou superlotando hospitais públicos, já que esses trabalhadores de classe baixa não têm condições de pagar por um atendimento particular. Vejam como tudo está interligado. Então, se você começa a depreciar as condições de trabalho, você acaba respingando nas outras áreas. Tudo tem que ter um equilíbrio. E é a partir desse momento da Revolução Industrial, a partir desse momento em que o Estado começa a ter o interesse de intervir na relação de trabalho para tentar frear o abuso que as indústrias, os empresários realizavam com relação à mão de obra, começa a surgir então um ramo do direito chamado direito do trabalho. E o direito do trabalho nasce com duas ramificações. Ele já nasce tratando de duas formas. O direito individual, que nós já falamos na aula passada, trata das questões do indivíduo, empregado, empregador, ou grupo determinado de indivíduos. E o direito coletivo, que já trata de grupos indeterminados, né? Ou seja, sindicato de empregados, sindicato de empregadores. E aí o direito individual tem a preocupação concreta de casos isolados e o direito coletivo tem a preocupação de casos em abstrato, ou seja, com alcance maior. As decisões começam a alcançar aí até quem não está previsto. Então veja que o direito coletivo alcança toda uma categoria e o direito individual alcança um ou um grupo determinado de empregados e empregadores. Bom, em 1791, ainda ali beirando a Revolução Industrial, tivemos a Lei de Chapelier, que finalmente extinguiu as corporações de ofício. Vocês viram que houve toda uma confusão com relação a essas corporações de ofício, porque elas eram consideradas atentórias aos direitos do homem e do cidadão. E essa lei proibia qualquer agrupamento, qualquer coalizão, qualquer reunião pacífica, porque essas reuniões pacíficas de grupos de empregados não interessavam ao Estado. Aí você pode perguntar, mas os sindicatos estavam... Sim, as reuniões sindicais estavam proibidas nessa época porque o Estado entendia que essas reuniões não tinham interesse, porque por conta da política que era adotada. Esses movimentos, né, nessa época, em 1700 a 1800, esses movimentos sindicais, eles eram vistos como algo que trazia certo medo, certo pavor, certo pânico para o Estado. Então o Estado queria ao todo evitar esse tipo de contato aí, reunião de grupo de empregados, tá, junto com seus companheiros. Isso era para o Estado um problema, porque sempre tinha um viés político naquela época e o Estado tinha medo de qualquer tipo de viés político que pudesse emergir da população. Em 1800 aconteceu um fato interessante, muito marcante no direito do trabalho. Robert Owen. Esse cidadão, ele assumiu uma fábrica de tecidos em Newlamark, na Escócia. E aí, senhores, ele muito preocupado com a saúde e a qualidade de vida dos seus empregados, o que ele fez? Ele começou a trazer mudanças, tá, dentro das suas próprias indústrias, das suas próprias empresas. Primeiro, a supressão de castigos. Ainda naquela época, em 1800, algumas empresas tinham castigos físicos, algumas indústrias e fábricas tinham castigos físicos para com seus empregados. Além do mais, ele tira os castigos e troca por prêmios, ou em vez de castigar fisicamente, ele troca e traz premiações para quem se destaca. Na sua fábrica não poderia trabalhar menores de 10 anos, veja, olha a idade, então você pergunta, 11 anos já poderia trabalhar? Já, mas toda vez que nós analisarmos, temos que entender o contexto, o momento social, o momento histórico em que a sociedade estava
inserida. Naquela época, era uma novidade a proibição de crianças, tá, acima de 10 anos, abaixo de 10 anos, perdão, era uma novidade crianças abaixo de 10 anos trabalharem nas indústrias. Então, isso para a sociedade foi um avanço. Hoje, para a gente, isso seria um retrocesso tremendo, tá? Porque 10 anos é uma criança ainda. Jornada de 10 horas, olha só, desceu-se, já foi um avanço, porque antes eu tinha dito que eram 18, a média era 12 a 14, mas se reduziu para no máximo 10. Hoje nós temos ali, salvo aqui no Brasil, por exemplo, salvo as jornadas que são por plantões ou revezamento, 12 por 36, nós temos geralmente 8 horas diárias, que é o que a Constituição considera como normal, salvo qualquer tipo de acordo. Acima disso, devem ser pagos ou compensados as horas extras. Então vejo que naquela época, você reduzir de 18 para 10 e limitar no máximo 10 era um avanço tremendo. Então 10 horas, ainda longe da nossa realidade, né? Porque nós estamos acostumados com jornadas um pouco mais, um pouco menor, 8 horas, 6 horas, 10 horas era a jornada máxima daquela época. Também tinha medidas de higiene do trabalho, né? Os empregados eles tinham produtos para se higienizar, papel higiênico, sabonete, pia, enfim. Além do mais, ele criou dentro da sua empresa, dentro da sua fábrica de tecidos, uma caixa de previdência para a velhice, ou seja, os funcionários de Robert Owen, eles tinham uma caixa de previdência, essa caixa de previdência era mantida pelos outros funcionários, tá? Então todos pagavam uma parte, criava-se tipo um sistema de previdência privada dentro dessa empresa, e aí os trabalhadores tinham acesso quando alcançavam a velhice. E seus funcionários também tinham acesso à assistência médica. Comparando aos dias atuais, seria como uma empresa estilo Google, Facebook, viesse estabelecer no nosso país com toda aquela forma de trabalho que eles têm de prezar pelo descanso, prezar pelo trabalhador em prol de uma produtividade maior. Então, por todos esses avanços, Robert Owen foi conhecido como o pai do direito do trabalho a nível internacional. Então, por ter iniciado essa preocupação que ele tinha com seus funcionários e ter colocado essas regras na sua empresa, na sua fábrica, Robert Owen foi considerado como o pai do direito do trabalho. E ele ainda conseguiu exteriorizar isso além das fronteiras da sua fábrica, da sua indústria. Ele criou na Escócia a Trade Union, tá? Correspondente ao que seria a figura do sindicato, que foi criado em 1802, e pela primeira vez na Inglaterra ele conseguiu fixar a nível de um país uma jornada máxima de 12 horas. Ah, mas você pergunta, mas você não tinha dito 10? 10 era na empresa dele, 10 era nas fábricas dele. Ele conseguiu fazer, na Inglaterra como um todo, a jornada máxima de 12 horas, que já é um avanço, se reduziu aí 6 horas. E proibiu também o trabalho noturno, ou seja, naquela época ninguém poderia trabalhar entre 21 horas às 6 da manhã do dia seguinte. Então, foi um ano em que o trabalho noturno era considerado proibido. Em 1809, 9 anos depois das ideias de Robert Owen, o trabalho do menor de 9 anos foi considerado legal. Ainda não era lei, mas já era considerado pela própria sociedade como algo impróprio, né? Mas, finalmente, em 1809, foi considerado pela justiça ilegal o trabalho do menor de 9 anos. Em 1813, 4 anos depois, proibiu-se o trabalho do menor de 18 anos em minas de subsolo. E em 1814, é proibido o trabalho do menor de 18 anos em domingos e feriados. Então, vejam aí que nós tivemos esses avanços durante 1809 a 1814. Então, vamos lá, continuando. Aí nós temos 1839. Surge então a lei que proíbe o trabalho menor. Você pode ficar um pouco confuso. É porque em 1809 foi proibido o trabalho menor, considerado impróprio, mas a lei levou 30 anos para sair, tá? Era só proibido, mas não tinha nenhuma legislação para isso. Então, em 1839 saiu uma lei que proíbe o trabalho do menor de 9 anos. E para o menor entre 9 e 16 anos, jornada de 10 horas, podendo trabalhar em jornada de 12 somente quem tinha acima de 16 anos de idade. Então, levou 30 anos para a lei sair. Em 1880, nós tivemos a descoberta da eletricidade,
Um grande avanço por um lado e o número de desemprego aumentando do outro, tá? Então vejam que às vezes um avanço tecnológico pode trazer o desemprego, às vezes não, né? Tem que haver a necessidade do trabalhador sempre tentar se encaixar nessas novas tecnologias, mas a descoberta da eletricidade, assim como teve a descoberta da máquina a vapor e a da eletricidade, também aumentou muito o número de desemprego naquela época. Em 1891, tivemos a encíclica Rerum Novarum. Muitas pessoas que fazem curso, por exemplo, de assistência social sabem que encíclica é essa. Foi quando a Igreja, o Vaticano, resolveu intervir. A exploração do trabalhador, do homem pela máquina, estava tão grande, tão alta, que o Vaticano resolveu intervir e o Papa Leão XIII, tá, sensibilizado com toda essa exploração, com todo o sofrimento do ser humano, resolveu então colocar a encíclica Rerum Novarum, tá? E com regras mínimas para fixar o trabalho do homem, ou seja, criou-se pela primeira vez no mundo um salário mínimo, uma jornada máxima, tá? E a necessidade sempre da intervenção do Estado na regulamentação dessas atividades. Então vejam que, se você quiser saber quem inventou o salário mínimo, foi através de uma encíclica, a Rerum Novarum, publicada pelo Papa Leão XIII em 1891. Então se criou no mundo a ideia do salário mínimo. Okay? Vamos continuar avançando. 1917, tivemos a Constituição do México, que foi a primeira Constituição mundial a proteger os direitos dos trabalhadores. A primeira Constituição de um país a trazer o direito dos trabalhadores para dentro de uma Constituição, de uma Carta Magna, foi a do México. Em 1919, tivemos a Constituição de Weimar, trazendo direitos trabalhistas também, e essa data de 1919 ela é marcada pela criação da OIT, através do Tratado de Versalhes, que é um organismo neutro, supraestatal, que institui regras de obediência mundial com relação à exploração do trabalho, a questões trabalhistas. Então, questões mundiais de proteção do trabalho geralmente são trazidas pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho dos Direitos Trabalhistas. Em 1927 tem a Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro faz parte da Constituição italiana, inspirada no corporativismo, e essa inspiração da Carta del Lavoro, ela trouxe o sistema sindical que o Brasil usa atualmente. E também a Carta del Lavoro da Itália inspirou a criação da nossa Justiça do Trabalho, que foi lá também na época de Getúlio Vargas, ali 39 e 40. E em 1948 temos a Declaração dos Direitos, ou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ali logo pós Segunda Guerra Mundial, e nessa Declaração Universal dos Direitos do Homem também temos regras trabalhistas que são apresentadas nisso aí. Ok? Agora, nós saímos um pouco da questão da evolução histórica em ambiente mundial, em um cenário internacional, e passamos a olhar um pouco aqui para o nosso país. Dá para ver como é que foi o histórico, a evolução do direito do trabalho no Brasil. Aí a gente volta um pouco no tempo, que o primeiro ano marcante para o direito do trabalho no Brasil foi de 1824, a Constituição do Império. A Constituição do Império, que foi outorgada por Dom Pedro, né, não teve nenhum processo legislativo, foi simplesmente imposta, ela trazia no seu artigo 179, inciso 25, inspirada na época que estava acontecendo a Revolução Francesa, a Constituição do Império, né, no Brasil, assegurou ampla liberdade para o trabalho e também extinguiu as corporações de ofício. Aí você pergunta, corporações de ofício? Sim, existia corporações de ofício aqui no Brasil. E a Constituição de 1824 tornou elas extintas. Em 1850, tivemos o Código Comercial, foi o primeiro código produzido no Brasil, né, o primeiro código brasileiro. Nossa legislação toda nessa época, desde o descobrimento até 1850, 1824, toda era emprestada de Portugal, tá? E tivemos em 1850 a criação do nosso Código Comercial, que foi o primeiro código. Só que o Código Comercial, ele não é ali suficiente para você ter regras trabalhistas. Por quê? Porque ele trata de questões envolvendo o comércio. E o que ele trazia, que também serviu de inspiração para o Código Civil, é a questão
da prestação de serviço. Então, tentava-se utilizar as regras do Código Comercial com relação à prestação de serviço, a gente tentava utilizar na relação de trabalho, mas não dava certo. Tá? Não se tinha o protecionismo necessário ao trabalhador. Então, o Código Comercial, digamos, é um instrumento que não pode ser perfeitamente encaixado nas relações de trabalho. Ele traz regras de prestação de serviço, que foram as que ficaram no Código Civil, mas não traz regras trabalhistas que eram necessárias para a época. Em 1871 tivemos a Lei do Ventre Livre. Aí, senhores, temos os que eram nascidos do ventre de escrava, já não era mais considerado escravo, já não tinham liberdade. Em 1885, a Lei Saraiva de Cotegipe, que libertou os escravos com mais de 60 anos, depois que eles cumprissem mais 3 de trabalho espontâneo. Bom, um comentário a respeito dessas duas legislações. Elas foram importantíssimas no campo dos direitos humanos. Ótimo, excelente. Mas as duas trouxeram um problema. Poucos eram os escravos que eram capacitados para trabalhos que não sejam da lavoura. Então, o que acontecia? Em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, os nascidos de escravos já eram considerados livres, mas eles não saíam das fazendas, porque eles não conseguiam se capacitar para trabalhar na cidade. Era muito difícil. Então, geralmente, o que acontecia? Eles ficavam ali, junto com a sinhazinha, a filha do senhor da fazenda. Geralmente, ela tratava ele como alunos, elas tinham um sonho de ser professora, educava, alfabetizava os filhos das escravas, e eles tentavam ganhar sorte. Só que quando eles vinham para os centros urbanos, eles se deparavam com uma mão de obra mais qualificada, de pessoas brancas. Então, eles ficavam ou com os trabalhos marginalizados, mais distantes, que ninguém queria, ou simplesmente ficavam nas ruas. E logo, alguns anos depois, veio a lei da vadiagem e acabou prendendo muito desses filhos de escravas que ficavam ali sem conseguir emprego no centro urbano. Então, muitos continuavam na fazenda mesmo, porque não tinham ali a capacitação necessária para buscar mão de obra. Poucos, não estou dizendo todos, mas poucos conseguiam ter acesso a cursos, a treinamentos, a oficinas. Poucos conseguiam aprender um ofício, melhor dizendo. Poucos conseguiam aprender o ofício e executá-lo nos centros urbanos. Então, geralmente, eles nasciam, como eu às vezes falo nas nossas aulas, nasce desempregado e continua desempregado por um bom tempo. E a Lei Saraiva Cotegipe, que libertou os escravos com mais de 60 anos, não tenho que comentar. Por quê? Você já viu algum escravo que chega aos 60 anos, a expectativa de vida era muito pequena, principalmente de um escravo. Então, uma pessoa que tinha todo o luxo e conforto não chegava aos 60 anos naquela época, quem dirá um escravo. E quando ele chegava aos 60 anos, ele ainda tinha que trabalhar por mais 3 anos para então conseguir se transformar em uma pessoa livre, ou seja, um desempregado. Aí você pode perguntar, o que um escravo, após 60 anos, 63, na verdade, tem os 3 aí de trabalho espontâneo, após 63 anos ele vai conseguir? Nada. Ele vai morrer livre só, mas ele não vai conseguir colocação em emprego nenhum. Então, essas eram as principais problemáticas dessas duas legislações da época. Foram importantes, mas teve, digamos assim, um impacto tremendo social na época. Em 1888, em 1888 nós temos então a famosa Lei Áurea, foi a mais importante lei na época do Império, que libertou ali os escravos e aboliu a escravatura. E esse fato ele trouxe para o Brasil uma nova realidade, tá? Porque já tínhamos os filhos de escravas livres que estavam aí. Tínhamos que conseguiam, por um milagre, por uma força, chegar aos 63 anos. Também estavam por aí. E agora você tem, de repente, um boom, né? Você tem ali a Lei Áurea, que acabou trazendo uma famosa explosão de mão de obra, só que uma mão de obra desqualificada e uma mão de obra, ao mesmo tempo, numerosa. Aí você tem um abarrotamento de pessoas querendo emprego nos centros urbanos e não conseguiam. Eles não conseguiam porque eles eram a maioria era desqualificada, a maioria mal sabia falar, escrever, enfim. E aí não conseguia achar emprego e geralmente ficava ali como pedintes, enfim, marginalizados e largados. Em 1890 foi emitido um aviso do Ministério da Agricultura em 17 de janeiro de 1890, concedendo férias anuais remuneradas de 15 dias úteis. Opa! Pela primeira vez, férias. O Brasil foi o terceiro país a conceder férias aos seus trabalhadores.
só que era só de 15 dias úteis e não eram para todas as categorias. Em 1891, nós temos a Carta de 91, que trouxe na sua Constituição livre exercício de qualquer profissão e também liberdade de associação. O STF já existia naquela época e serviu como base para o STF considerar lícita a organização de sindicatos, porque a Constituição de 1891 ela assegurava a liberdade de associação. Então o STF disse, bom, se é livre a associação profissional, então é livre a organização de sindicatos. Idêntico à Carta del Lavoro, que eu falei atrás, a carta que fica ali da Constituição italiana. 1891, aí temos o decreto de 91, em que foi proibido o trabalho do menor de 12 anos em fábricas, fixada a jornada de 7 horas para os menores entre 12 e 15 anos do sexo feminino e entre 12 e 14 do sexo masculino. Veja que tinha essa diferenciação entre homens e mulheres. Em 1903, no Brasil, tivemos a primeira norma brasileira sobre sindicalização e também sobre organização sindical dos trabalhadores rurais. Nós tivemos, em 1907, a Organização Sindical dos Urbanos, garantida por um decreto em 1907. Em 1916, tem então o surgimento do nosso primeiro Código Civil. Eu ainda cheguei a estudar esse Código Civil de 1916, na época que eu estava me formando, começou a vigorar o Código Civil de 2002. Então já tem um tempinho aí que eu estou nessa estrada. Então vamos lá, eu cheguei a estudar o Código de 16. 1919, criação do Instituto do Acidente do Trabalho. Veja que o Instituto do Acidente do Trabalho ele foi criado no mesmo ano em que foi criada a Organização Internacional do Trabalho. Então, criou-se a OIT, no Brasil se criou o Instituto de Acidente do Trabalho, a IAT, né? OIT lá fora, IAT aqui no Brasil. 1923, Lei Eloy Chaves criou a estabilidade decenal só para os ferroviários. Tá? Nesse mesmo ano se criou o Conselho Nacional do Trabalho, no âmbito do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. E em 23 criou-se o Conselho Nacional do Trabalho, foi o primeiro embrião da Justiça do Trabalho. Em 1925, estendeu-se as férias de 15 dias para os trabalhadores de estabelecimentos comerciais, antigamente era só ferroviários, e também para os industriais e também para os bancários. Em 1927 surge então o Código de Menores. E aqui tem um parênteses. Nesse Código de Menores se estabeleceu a idade mínima de 12 anos para o trabalho e a proibição de trabalhos noturnos em minas e subsolo. Nós utilizamos muito cultualmente o termo de menor. Inclusive, hoje esse termo de menor é altamente pejorativo. Você não pode falar do menor infrator, porque para quem gosta da área, quem estuda a área dos direitos da criança e do adolescente, por exemplo, o termo menor infrator, menor de menor é um termo pejorativo. Mas muito existiu esse termo de menor no Brasil, justamente por conta desse rapaz bem aqui, ó, o Código de 1927, que é o Código de Menores. E lá tinha um capítulo específico que dizia do menor infrator. Então, ficou-se do menor infrator, porque do menor infrator era o capítulo que tratava das infrações cometidas por menores de 18 anos. E aí ficou-se cultualmente o termo menor infrator, ou, como nós falamos, fulano é de menor. E de menor é um termo depreciativo, pejorativo. O correto hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é adolescente infrator. Só um parênteses, tá? 1930. Aí, senhores, Getúlio Vargas se tornou o presidente. No dia 26 de novembro do mesmo ano, ou seja, um mês depois, 24 de outubro, em novembro ele criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, através de um decreto de 1930. E aí, senhores, a partir de então, houve no Brasil uma farta legislação trabalhista através de decretos legislativos, tanto envolvendo questões previdenciárias, tanto envolvendo questões da relação de trabalho, até a promulgação da Carta de 1934. Então, temos um intenso ano de legislações trabalhistas aí. Vou falar aqui rapidamente, tá, sobre todas elas, para que a gente possa conhecer, já que são muitas, são inúmeras. Bom, primeiro, 1931, criou-se o Departamento Nacional do Trabalho. Em 31, regulamentou a organização sindical.
Em 32, está aqui, ó, acompanhando com o mouse aqui, ó. Deixa eu só... Pronto, assim fica melhor. Decreto Legislativo de 32 criou a Comissão Mista Permanente de Conciliação, criou as Juntas de Conciliação e Julgamento. Tá? Esses dois decretos de 32 representam as mais importantes figuras do que vai ser em 39 a Justiça do Trabalho. Elas não eram bem justiça, eram juntas de conciliação trabalhista. Ainda em 32, foi o primeiro a falar da Convenção Coletiva de Trabalho, foi um decreto em 32. Fixou a jornada de 8 horas para o trabalho no comércio, mais tarde também estendida aos industriários. 34, primeira Constituição, que é a Constituição da República, que elevou os direitos trabalhistas ao status constitucional. Tá? Trouxe regras com relação ao salário mínimo, jornada de 8 horas, férias, repouso semanal, só que nessa época, em 34, não era remunerado. Pluralidade sindical, indenização por demissão sem justa causa, ou seja, despedida imotivada. Criação da Justiça do Trabalho, ainda não integrante do Poder Judiciário. Vou explicar isso aqui. No início, a Justiça do Trabalho ela era ligada ao Poder Executivo. Era uma forma que Getúlio Vargas tinha de controlar a Justiça do Trabalho. E sim, controlando a Justiça do Trabalho, ele conseguia controlar boa parte da população. Então vejam que a Justiça do Trabalho fazia parte do Poder Executivo, só depois que ela foi inserida no Poder Judiciário. E a Carta de 34 foi feita sob uma forte influência da Constituição de Weimar, social-democrata, e da Constituição americana liberal individualista. 35, ainda no governo de Getúlio Vargas, disciplinou a rescisão do contrato, justa causa, aviso prévio, estabilidade desempregada na indústria, do comércio, que é a estabilidade decenal. Ele também instituiu o salário mínimo, uma lei só para o salário mínimo. E aí, em 37, veio o golpe de Getúlio Vargas, através do seu regime ditatorial. Ele fecha o Congresso, a Constituição de 37 traz para Getúlio Vargas poderes para que ele possa fazer decretos legislativos, decretos com força de lei. Tá? A Carta de 37 manteve todos os direitos trabalhistas, mas trouxe reconhecimento dos sindicatos, imposição de uma contribuição sindical obrigatória, unicidade sindical, previsão para o contrato coletivo de trabalho, só que essa Constituição considerava o lockout e a greve como recursos antissociais. Tá? Então vejam, ele reconhece os direitos trabalhistas como constitucionais, fecha o Congresso, traz para si o poder de, através de decretos presidenciais, legislar, tanto que o Código Penal, o Código de Processo Penal e a CLT são decretos da época de Getúlio Vargas, decretos do Executivo com força de lei, não são leis votadas, não sofreram um processo legislativo, como nós conhecemos. E aí nós temos 37. Disciplinou a execução dos julgados, conflitos entre empregados e empregadores. Considerou a empregadora única e solidária a empresa principal do grupo econômico, ou seja, começa a surgir a ideia do grupo econômico. E em 39, a organização da Justiça do Trabalho. Aí começou a se organizar a figura, deixam de ser conciliadores e passam a ser juízes federais. Em 39, reorganizou o Conselho do Trabalho. Em 40, ele regulamentou o Conselho Nacional do Trabalho, ou seja, em 39 ele reorganiza, reabre, e em 40 ele regulamenta. Em 41, regulou a locação de serviços dos empregados domésticos, né? Foi a primeira vez que os empregados domésticos foram vistos como sua atividade regulamentada. Hoje eles são regidos pela Lei Complementar 2015. E em 1943 surge então a CLT, através de um decreto-lei de Getúlio Vargas, de 1º de maio de 1943. Dispõe, aí tem de 43 ainda, dispõe sobre o dissídio coletivo, enquanto perdurar o estado de guerra, 43 ainda era a Segunda Guerra Mundial, e em 45, Getúlio Vargas é deposto. Tá? Em 46, a carta foi considerada democrática, além do mais o Congresso estava fechado, foi reaberto e criou-se mais uma Constituição Democrática de 1946. O que essa Constituição trouxe de vantagem para o trabalhador? Trouxe regras para repouso semanal remunerado, feriados, concedeu estabilidade decenal a todos os trabalhadores. Hoje essa estabilidade não existe mais, a Constituição de 88 tirou.
Foi reconhecido o direito de greve, houve a inclusão da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, ou seja, em 1946, a Justiça do Trabalho, então, ela sai do Poder Executivo e volta a fazer parte do Poder Judiciário. Volta não, faz parte do Poder Judiciário, não era antes. E aí os julgadores e conciliadores da Justiça do Trabalho, que eram nomeados e não concursados, passam a se chamar juízes. Tá? E depois, dois conciliadores passaram a se chamar vogais e depois juízes classistas. Em 1949, tá? Instituiu o repouso semanal remunerado. A partir daí, extensa legislação trabalhista, destaque abaixo para as mais importantes. A de 55 criou adicional para o trabalho perigoso. A de 57 dispõe sobre o vendedor pracista. 63, criação do 13º salário. 65, primeira lei que regulamentou o direito de greve reconhecidamente, e depois foi substituído por outra lei. Lei de 66, lei do FGTS, tá? E em 1967, a Constituição de 67, tá? Manteve os direitos previstos na Carta de 46. E em 1969 tivemos a Emenda Constitucional número 1 de 69, que repetiu as constituições anteriores, mas criou alguns direitos em relação ao direito coletivo. Dispôs sobre o imposto sindical, proibiu o direito de greve para o serviço público e também proibiu o direito de greve para atividades consideradas essenciais. E aí, senhores, tá, tivemos a questão da revisão da emenda constitucional número 1 de 69, imposta pelo golpe militar 17 de outubro de 1969. Bom, em 1972 tivemos mais uma legislação do doméstico. Em 73, Lei do Trabalhador Rural, Lei do Trabalho Rural. Em 74, Lei do Trabalho Temporário. Em 83, Lei dos Vigilantes. Em 88, a Constituição Federal, tornando ali o homem como figura principal a ser protegida, e temos aí a nossa Constituição Cidadã, chamada de Constituição Cidadã, porque ela traz ali vários direitos com relação à dignidade da pessoa humana e também uma intensa evolução, principalmente no artigo 7º da Constituição Federal. Então, se você quer saber de direitos trabalhistas, você tem que ler o artigo 7º da Constituição Federal, que ela traz ali inúmeros direitos aos trabalhadores que visam a melhoria da condição social, inclusive direitos esses que são até estendidos para os servidores públicos, tá? Alguns direitos são estendidos para os servidores públicos. Então, o artigo 7º da Constituição Federal, ele ali trouxe recheado de direitos e regras trabalhistas. A própria Constituição Federal de 88 também, no seu artigo 114, acaba por delimitar, por regulamentar a função e a competência da Justiça do Trabalho. Aí temos ainda, em 1999, uma emenda constitucional, a número 24, transformou as juntas de conciliação em varas do trabalho. Então veja que essa estrutura da Justiça do Trabalho é algo recente. Tá? Ela veio ali, o surgimento dela em 39, é retirada do Poder Executivo, em 99 começam a se criar as varas do trabalho, acaba-se os juízes classicistas ou classistas, cria-se juízes do trabalho, então veja que é algo recente. 2004, a emenda constitucional 45, que amplia a competência da Justiça do Trabalho, tá? Aí temos em 2013, mais uma emenda constitucional, 72, que dá aos domésticos diversos direitos trabalhistas, tá? Que antes eram garantidos aos urbanos e aos rurais, passa também a ter alguns direitos os domésticos. Em 2015, a Lei Complementar número 150, que é uma lei que regulamentou o trabalho do doméstico, é atual, é a que nós utilizamos. Em 2017, a famosa reforma trabalhista e a MP 808/2017, que caducou também. Além dessa, senhores, além da grande reforma trabalhista, que foi a última grande reforma, nós estamos em um período particular, em um período, digamos assim, um pouco específico, né? Em que várias medidas provisórias estão sendo editadas mês a mês com relação ao trabalho. Tivemos a 927, tivemos a 936, enfim, tivemos aqui, foi do contrato verde-amarelo e depois do contrato verde-amarelo terminou. Inclusive, acho que vocês já devem ter percebido, eu tenho um canal no YouTube e lá eu falo de 6 grandes alterações na legislação trabalhista em 2020. Inclusive, o contrato verde-amarelo acabou-se, mas
o Poder Executivo, o Planalto, prometeu vir com uma nova medida provisória com relação ao contrato verde e amarelo. E a questão da MP 936, 927, que trata ali da redução e das condições de trabalho nessa época de pandemia. Ok? E aí, como é que foi criada a CLT? Eu falei lá atrás da CLT, mas ela foi criada de uma forma bem interessante. O mercado interno, ele amplia-se, cresce o número de trabalhadores, aumenta-se a produção industrial. Tá? No Brasil, ele sofreu ali entre os anos de 49 e 64, praticamente se triplicou a média da produção industrial do Brasil. E aí, senhores, houve sempre no Brasil a necessidade de se ter um texto, uma coletânea de regulamentações trabalhistas. Além, senhores, a CLT, ela trouxe ali um arcabouço de legislações que serve tanto para o empregado como para o seu empregador. Então, como foi feita a CLT? Em algumas etapas. Primeiro ponto, reuniu-se grandes doutrinadores trabalhistas e se compilou as normas, ou seja, pegou normas de proteção individual do trabalhador, normas de alteração, adaptações, ajustes, foi se juntando tudo num cesto. O que eles fizeram? Primeiramente, eles pegaram a ENSICA, renovaram do salário mínimo, as convenções da OIT, foram pegando. Tudo que existia ali entre 1934 a 37, que foi justamente ali o período de governo do Getúlio Vargas, primeiro mandato, 1930, 34, 34, 37, 37 até 42, o que eles fizeram? Reuniram tudo, tá? Fizeram primeiro uma compilação, uma reunião de todos os instrumentos legislativos e reuniram como se colocasse tudo dentro de um cesto. Saíram pegando tudo que existia em vigor no mundo e tudo que já tinha sido editado no governo de Getúlio Vargas e um pouco antes. E se juntou tudo. O segundo passo, tá, para a criação da CLT foi pegar aquilo que já está perfeito, aquilo que já está adequado e utilizar. Então, primeiro passo, reúne toda a legislação internacional e nacional que se tem com relação ao trabalho. Segundo passo, separa o que você vai usar sem nenhuma alteração. Tá? Então, pegou-se tudo aquilo que estava perfeito e se jogou na CLT. Pegou-se tudo aquilo que estava ótimo, excelente, e se jogou de lado. Depois que eles fizeram um trabalho de catalogar e separar tudo aquilo que estava perfeito e utilizável, eles olharam o que sobrou. Olharam lá para o que sobrou e disseram, bom, isso aqui, o que a gente pode complementar? Pegaram o que estava desatualizado, atualizaram. Pegaram algumas legislações que estavam faltando, complementação, complementaram. E aí, senhores, começaram a surgir regras de medicina e segurança do trabalho, regras para convenções coletivas, regras para a inspeção do trabalho, regras para processo administrativo, enfim. Por último, depois que você junta, separa, complementa, aí se cria o que está se faltando. Então, vejam, senhores, para fazer a CLT, como foi feito? Se pegou grandes doutrinadores, nós vamos ver quais foram os da época. Eles primeiro juntaram tudo, tiraram o que estava perfeito, complementaram o que estava imperfeito e atualizaram, e depois criaram o que faltava. Então, muito simples. Foram 4 passos muito simples, tá? E aí, senhores, as normas posteriores referentes. Aí depois eles catalogaram em capítulos, títulos, seções, organizaram. Então, depois dos 4 passos, foi só fazer o trabalho de organização e publicação. Quem participou da criação da CLT? Arnaldo Susequinde, Dorval Lacerda, Segadas Viana, Rego Monteiro e Oscar Saraiva, que eram os grandes nomes do direito do trabalho, chamados por Getúlio Vargas para fazer isso. Foi possível? Sim, foi possível porque o decreto era um decreto-lei. Então, o presidente, na época Getúlio Vargas, simplesmente pegou o trabalho pronto deles e transformou num decreto-lei e se criou a CLT, que é o instrumento que nós temos atualmente. E assim surgiu a coletânea de legislações trabalhistas. Por isso que ela é chamada de coletânea e não de código, porque ela é uma junção de legislações que já estavam vigentes na época. E depois que juntaram, organizaram numa sequência de artigos, dividiram em capítulos, seções, subseções, títulos, como vocês conhecem a CLT hoje. Então, senhores, encerramos aqui a parte de fundamento, introdução, conceito, natureza jurídica,
e evolução histórica do direito do trabalho, para que você possa entender por que ele é considerado dessa forma, porque ele é visto como protecionista, porque ele nasceu na ebulição da Revolução Industrial para proteger o hipossuficiente e também teve reflexo no mundo inteiro e também no Brasil. Lembrando que é uma legislação que vive em constante alteração, em constante atualização, principalmente nesse momento que nós vivemos de pandemia. Então, agradeço a presença de todos. Até a próxima aula.